Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula do nosso curso superior de tecnologia em radiologia, da disciplina de proteção radiológica. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o SAER, que é o Sistema Brasileiro de Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares. Então a gente já trabalhou um pouco com os acidentes no mundo, né? E vimos que podem acontecer pequenos descuidos, desobediência a alguma legislação, alguma norma, curiosidade, enfim, várias coisas, teoricamente até simples, podem acontecer e resultar em grandes tragédias ou, às vezes, a morte, a simples morte de uma ou duas pessoas que tiveram contato direto com a radiação. Então é importante a gente sempre ter conhecimento sobre essas coisas e se prevenir, planejar, treinar e estar sempre a postos, prontos para uma resposta, tentando sempre evitar, mas caso não seja possível evitar, como enfim, nem todos têm conhecimento, às vezes descuido, enfim, pode acontecer um acidente, então a gente tem que estar pronto. Bom, esse trabalho aqui foi inicialmente, grande parte dele apresentado pelo Raul dos Santos, não sei se ele ainda é responsável pela divisão de atendimento a emergências radiológicas lá da CENEM, né, responsável pelo SAER também, ou se já foi substituído. Muito bem, então, em termos de Brasil, né, as coisas começaram com o acidente de Goiânia, né, o Césio 137, todo mundo já sabe a história, a foto, né, do material aqui da cápsula Césio 137 escondida aqui nessa lona, nesse saco de lona aqui na cadeira, né, tudo isso aqui está devidamente guardado com chumbo e concreto, enterrado lá em Abadia de Goiás. Muito bem, foi entregue lá na vigilância sanitária, em termos de área urbana, né, porque teve 4 mortos dentro de uma cidade, então isso foi o maior acidente radiológico, né, no caso Chernobyl foi uma explosão nuclear, digamos assim, de um reator nuclear, então os outros acidentes envolveram até também mais ou menos 2, 3, 4 pessoas, mas foi, no caso, geralmente em campo aberto, pessoas desconhecidas, etc. E quando foi outro tipo de acidente semelhante a esse, com material ferro velho, etc., pelo que eu me lembro, só morreram 3 pessoas, né, no máximo, né, 1, 2, 3 pessoas. No caso de Goiânia foi 4, envolveu a cidade, quer dizer, foi algo um pouco mais complicado, né, para a vida da cidade. Por isso que é considerado ainda o maior acidente urbano. Bom, por que que a gente tem que se planejar, a gente tem que conhecer, tem que estudar, né? Existe uma lei chamada Lei de Murphy, né? É uma brincadeira, digamos assim, né? No meu tempo de engenharia, quando eu estudei na faculdade, era muito comum a gente brincava com a Lei de Murphy, né? Isso é a Lei de Murphy, isso é problema da Lei de Murphy, enfim. O que é a Lei de Murphy? Bom, Murphy foi um engenheiro aeroespacial, aeronáutico, enfim, major também, que trabalhou na construção de aviões, né, caças lá para os Estados Unidos e também ajudou alguma coisa nos foguetes espaciais, né, que foram para a Lua. Então, teve um teste que ele fez com um ser humano, com um piloto, né, que a ideia era para ver se o piloto aguentaria as forças G, né, grande aceleração 4, 5, 6G durante, por exemplo, a decolagem de um foguete. E aí, um lá dos técnicos era responsável por colocar medidores ali de pressão sanguínea, de batimento cardíaco, eletrocardiograma ali, né, botar todos aqueles sensores. E aconteceu que por algum motivo ele errou nos fios, etc. E o pobre do piloto foi lá, sentou na cadeira e foi disparado lá a velocidades enormes, né, numa espécie de um trilho de trem, né, que ele tinha que andar lá, sei lá quantos quilômetros para atingir a velocidade. O pobre coitado sofreu bastante, só que no final os dados ali que tinham que ser medidos não foram medidos. Então o Murphy teria dito, pois é, quando uma coisa pode dar errado, espera porque vai dar errado. Então essa era, assim, entre aspas, a lei de Murphy, né? Os colegas, os amigos começaram a brincar. Quando acontecia alguma coisa de errado, diziam, olha, isso aí é a lei de Murphy, ou seja, se você acha que vai dar errado, espera porque vai dar errado.
Então, depois teve até livros, foram escritos, né? Mas sempre de uma maneira jocosa, sempre com humor, né? Então, aí tinha a lei de Murphy da vergonha, que se alguma coisa ia dar errado, vai dar errado e todo mundo vai estar vendo, né? Que é para tu passar vergonha. Então, aí tem muita brincadeira em cima disso. Mas até hoje a gente usa muito na engenharia, né? A questão das leis. Na verdade, era uma, né? É claro que isso foi dito lá depois da guerra, né, da Segunda Guerra, década de 40, década de 50, ali que o Murphy teria falado isso e que os amigos começaram a falar, mas tem história que conta desde o século retrasado, né, 1850, alguém já começava a falar, olha, espera que se alguma coisa pode dar errado, espera que pode dar errado, tome cuidado que as coisas podem acontecer errado, enfim, vai por aí. E aí a gente brinca, né, com a lei de Murphy, por exemplo, que qualquer operação pode ser feita de forma errada, mesmo que a chance seja zero. Então aquela coisa assim, não, isso não vai acontecer porque está tudo seguro, está tudo ok, está todo mundo preparado, ninguém vai fazer bobagem, a chance é zero, vai acontecer. Chernobyl é um exemplo, sucessivos erros e bobagens que foram feitos. Não importa quanto difícil seja danificar, abrir um equipamento, não, isso aqui não tem como, alguém dá um jeito. Até hoje não sabe como é que o pessoal lá em Goiânia abriu um cabeçote de aço de chumbo só na marreta. Aliás, não tinha nem como carregar. Oficialmente aquilo pesava mais de 100 kg, não tinha nem como ele carregar na mão. Botou num carrinho, conseguiu carregar, arranjou força. Então, nunca subestime a capacidade humana. Tá? Se algo pode falhar, a falha deve ser esperada no momento mais importuno e ainda produzindo maior dano. Né? Então, é uma brincadeira também dizendo assim, olha, o dia que acontecer, pode ser que a coisa seja grande. Então, Three Mile Island, embora não tenha causas fatais, né, problemas com o público, com pessoas, mas em termos de reator, né, o reator, eu acredito, foi perdido, né, porque chegou a derreter, alguma coisa assim, e Chernobyl também, né, então foi um momento teoricamente inoportuno, foi de noite, enfim, e o dano a gente sabe. Mesmo na execução da mais perigosa e complicadas das operações, vão ignorar procedimentos obrigatórios. Então, aquela coisa, o dia que tiver que deu um acidente de carro, vai ver, por que fulano se machucou? Aquele dia ele esqueceu de botar o cinto. Sempre coloca, aí o dia esqueceu de botar o cinto, aconteceu o acidente, e aí parece que, né, o pessoal brinca, uma coisa chama a outra. Então, é muito importante a gente entender que sempre pode dar errado, tem que estar sempre prevendo, né, tá preparado para isso. Por fim, se algo deu errado, espere, pode acontecer algo ainda pior. Então, vamos dizer assim, não, só aconteceu isso aqui, coisinha simples e tal, não tem problema. Não. Imagina Fukushima, que você tinha um terremoto, né? O terremoto, então, já causou muito dano. Aí depois você teve um tsunami. E, por fim, você teve a questão de quase ali uma explosão nuclear. Então, muitas coisas acontecendo. Quando podia ser pior, ainda, né, piorava mais. Imagina se de repente não tivesse lá um tornado, um furacão, uma coisa ainda para terminar o estrago, certo? Então, as leis de Murphy são, ou a lei, né? Ele falou uma frase só, mas depois o pessoal brincou e criou outras leis, né? Para mostrar que é importante sempre estar preparado. Então, sempre planejar. Com qual objetivo? Se você planeja, claro, você não planeja o acidente, você planeja resolver caso aconteça o acidente. Então você vai ter possíveis respostas, se acontecer isso eu faço aquilo, se acontecer aquilo eu faço isso, certo? Está preparado para a emergência. Quem que eu devo contactar? Quem que eu devo me preocupar em chegar primeiro? Se tem incêndio, é bombeiro? Se é um deslizamento de terra, alguma coisa é Defesa Civil? Se aconteceu na estrada, é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária. Então, enfim, coisas assim já estão planejadas para melhorar. Você diminui o grau de improvisação, de incerteza, tipo, eu não sei o que fazer, né? Ou eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Então, não é essa a ideia, você tem que estar planejado. Tá? E mais ainda, não só o planejamento de funcionamento e de questões, digamos, mais simples do dia a dia, do teu equipamento, das tuas instalações, é eventualmente uma emergência. Então não é assim, o equipamento estragou, o que eu faço? Faltou material, o que eu faço?
Então, o planejamento tem que ser em cima realmente, por exemplo, de um incêndio. Se acontecer um incêndio numa instalação que tem material radioativo, o que eu faço? Se tiver um desmoronamento, um terremoto, no caso do Brasil, mas enfim, algo que possa abalar a estrutura, a blindagem de um local que tem material radioativo e aquele material radioativo vaza, ou a blindagem não bloqueia mais a radiação, o que eu tenho que fazer? Então, a gente tem que estar sempre pensando em situações realmente de emergência, coisa bem diferente que vai dar um estrago muito grande. Bom, esse Raul, eu já ouvi uma palestra dele, né, que fez boa parte dessas transparências, dessas informações que eu estou apresentando para vocês. Ele dizia, a sorte favorece quem está preparado. Então, não é, a gente brinca que é sorte, claro que não é sorte nem destino, mas se você sabe, se acontecer alguma coisa, para quem ligar, se você sabe o número da Defesa Civil, o número da polícia, o número do bombeiro, se você já tem um treinamento prévio, você já sabe que aquilo é material radioativo, que você não pode se aproximar, enfim, coisas desse tipo, você não vai fazer bobagem. Então a gente diz, a sorte favorece quem está preparado. Ou seja, você vai chegar e dizer, não, aconteceu uma coisa, imediatamente, em 30 segundos, peguei o telefone, liguei para a Defesa Civil, liguei para alguém que eu conheço na Defesa Civil, alguém que eu conheço nos bombeiros, alguém que eu conheço na CENEM, e já avisei direto, quer dizer, não fiquei esperando e procurando o telefone, coisa. Então, por quê? Porque eu estava preparado. Aí, com sorte, o que é a sorte? A pessoa me atendeu do outro lado, e ela já chamou outro, e já planejou, e já startou, já iniciou o processo de atendimento, de resposta a essa emergência. E a gente brinca, né? Evita a lei de Murphy, ou seja, quando uma coisa dá errado, vai dar errado, todo mundo vai vendo e aquilo pode piorar. Então não vai piorar, não vai dar tão errado, não vai ser uma consequência tão grande porque você está preparado. E também a lei brasileira exige que locais que trabalham com material radioativo tenham programas de emergência, programas de proteção radiológica que prevejam situações de emergência que possam ocorrer e como dar a resposta e como minimizar essa emergência. Ok? Então, isso é uma exigência da lei, a gente tem que fazer. O próprio Programa de Garantia da Qualidade, o Programa de Proteção Radiológica, que a RDC 330 traz para os serviços de radiodiagnóstico, também tem que ter em algum momento alguma coisa ali que se você achar que é uma emergência, que é uma necessidade lá de uma resposta rápida, seja com algum problema com o paciente, com o trabalhador, algum equipamento, então lá também tem que estar previsto. Feito o planejamento, escrito o programa, as etapas, enfim, tudo isso, é importante você se preparar. Então não adianta você dizer, não, se acontecer alguma coisa, um incêndio, eu vou chamar os bombeiros. Ok, mas eu tenho o número dos bombeiros, eu tenho um telefone para ligar, tenho de repente um telefone do lado do local ali, um local, um corredor, uma sala que possa ter um telefone para me chamar, porque de repente vocês sabem que as instalações radioativas, as mesmas radiológicas, tem muita blindagem, então o sinal de celular às vezes não pega dentro da sala ou em ambientes próximos, etc. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí você vai estando preparado, treinado, você vai dar uma resposta pronta, rápida, efetiva, que vai resolver o problema, né, ou iniciar a resolução do problema, e também, principalmente, coordenada, né, como a gente viu que um dos primeiros acidentes, Three Mile Island, um dos problemas era a coordenação, né, quem mandava, quem obedecia, quem fazia as coisas primeiro, em segundo, a quem reportar, etc. Tudo isso prevendo já situações locais, estaduais e até nacionais. Então, de repente, eu vou chamar a Defesa Civil local, certo? Se eu tiver o número da local, estadual, porque eles vêm mais rápido. Não adianta eu, às vezes, ligar para a CENEM ou uma Defesa Civil nacional, porque daí o que eles vão fazer? Eles vão ligar, de repente, para estadual ligar para local ir lá ver o que tem, qual é o problema, certo? Então, essa é a questão de você ter o planejamento. E aí, o que você prevê? O que você vai escrever no seu plano de emergência? O que se espera que uma boa resposta à emergência, ou seja, a solução do problema, deve conter? Então, sempre a primeira coisa, isso aqui está mais ou menos em ordem, né, de prioridade, primeira coisa, controlar a situação. Um caminhão derramou
material radioativo, ou enfim, ou caiu caixas com material radioativo, talvez misturado com outra coisa, a população está lá assaltando o caminhão. Então você tem que, né, bloquear, não deixar as pessoas pegarem, se elas, enfim, eventualmente furtarem o material radioativo, tem que ir atrás. Então, enfim, controlar a situação. Se é lá o reator nuclear emitindo radiação, desligar o reator, enfim, se é fogo, apagar, etc, etc. Tá? Aí a mesma coisa, prevenir ou mitigar as consequências na origem, então apagar o fogo, enfim, fazer o que dá para fazer ali no local para não deixar espalhar. Prevenir a ocorrência de efeitos determinísticos, ou seja, aqui está uma maneira mais elegante de dizer assim, altas doses, doses que vão matar as pessoas. Então, se tem um paciente ali, uma vítima que está do lado de uma fonte radioativa, você tem que tirar a vítima, porque se ela ficar ali 1, 2 horas, vai receber tanta radiação que pode morrer, certo? Ou então uma blindagem ali que rachou, que está vazando radiação e que vai atingir pessoas que estão próximas ali num edifício do lado, um local do lado, então você vai lá e manda as pessoas saírem, vai fazer evacuação. A própria equipe de atendimento, de bombeiro, defesa civil, policiais que não sabem exatamente que é material radioativo, não tem muita noção e estão muito próximos. Você vai lá e diz, olha, vocês não podem ficar aqui a 5 metros de distância, 10 metros, vocês têm que ficar a 50 metros de distância para que não haja efeito determinístico. Sempre que tiver acidentado, a prioridade é a vida, tá? Então a gente brinca, a gente esquece um pouco que há material radioativo ali e vai tentar salvar, claro, retirar a pessoa, fazer o salvamento, digamos, o tratamento médico, mas separado ali, lógico, não só a vítima, mas a equipe não receber a radiação. A única situação, assim, ou situações, né, que você não atende o acidentado é quando você tiver algo, por exemplo, acidente com fogo, ou líquido inflamável que possa vir a pegar fogo, então normalmente você é obrigado a esperar que os bombeiros entrem ali na zona e façam a contenção, enfim, façam o trabalho deles, e aí sim eles liberam para dizer, não, agora outras pessoas, enfermeiros, enfim, equipe médica, até vocês que são responsáveis pela proteção radiológica, por medir a radiação, podem chegar perto, tá? Então nessas situações, até o próprio bombeiro, se for o caso, ou ele retira o acidentado, se for uma situação muito perigosa, vai dizer, não, nenhum acidentado a gente tira, porque eu posso virar um acidentado, eu posso, enquanto bombeiro, virar uma vítima, porque vou lá salvar e explode tudo. Então, eles têm esse cuidado e aí eles liberam a área. Mas se não, se a coisa não tiver outros perigos que não seja apenas a radiação, por exemplo, você corre e socorre o acidentado. Automaticamente, prevenir os efeitos estocásticos, ou seja, mesmo que a radiação seja de baixa dose, mas, né, ao longo do tempo, você ficar 1, 2, 1 dia, 2 dias, digamos, né, no caso de um acidente nuclear, que a Chernobyl até hoje emite radiação, né? Então você tem que, Fukushima também emite radiação próximo ali, então você tem que justamente tirar as pessoas. Não, não, agora elas podem ficar assim, só que se elas ficarem morando perto, depois de 5, 10 anos elas vão ter efeitos estocásticos, então você tem que evitar isso. Efeitos não radiológicos, então você tem que também, dentro de uma resposta à emergência, mesmo ela sendo radiológica, você vai cuidar para, então se tiver incêndio, você vai tentar apagar o fogo, né? Se você tem outros problemas ali, você vai, você está trancando a rua, você está, enfim, feito tudo, né, resolvido todos os problemas aqui iniciais, você vai tentar evitar efeitos não radiológicos. Você vai tentar proteger meio ambiente, propriedade das pessoas, certo? Até mesmo, por exemplo, se você evacua para que outras pessoas não vão lá vandalizar, enfim, então você tem que também pensar na ordem correta, como eu disse, né? Depois de estar tudo limpo, ter resolvido o problema da radiação, você também vai tentar dizer, não, tem pouca radiação, não, mas se tiver pouca radiação ainda tem problema, vou limpar bem o local, né? Eu posso ir lá limpar, que eu vou ficar meia hora limpando, 1 hora, 2 dias limpando, não vou receber radiação tão alta, mas as pessoas não vão voltar naquele local, andar naquela rua, naquele bairro, porque ainda
vão achar que tem radiação. Então, tudo isso, né, questão econômica, tudo isso tem que ser também pensado, né, que a médio e a longo prazo tem que ser resolvido. Como eu disse, uma certa ordem aqui, primeiro controlar a situação, mitigar as consequências, efeitos determinísticos, efeitos estocásticos, cuidar dos acidentados, até que você tem que pensar também na questão social e econômica. Goiânia, por exemplo, durante muito tempo teve problema para vender seus produtos, né? Porque muitas pessoas dizem assim, foi fabricado em Goiânia, não quero. Sim, mas não tem nada a ver com a radiação, foi fabricado 1 ano depois, 2, acabou a radiação, acabou o acidente, não tem mais nada. Não, mas as pessoas ficam assim, não, veio de Goiânia, não vou comprar roupa, não vou comprar comida, enfim, né, não vou para a cidade, não vou fazer turismo na cidade, porque, enfim, acho que toda a cidade está radioativa. Então, isso são questões econômicas e sociais, enfim, que tem que se pensar um pouco também, né, depois de resolvidos os problemas principais. Bom, quais são as tarefas, então, numa resposta à emergência radiológica? Quem que vai gerenciar? Quais são as operações que vão ser feitas? A coordenação, né? A chefia de tudo isso. Identificar o problema, notificar quem tem que receber as primeiras notificações, depois notificar quem tem que receber por segundo, né? Então isso é importante. Às vezes a pessoa diz, não, vou ligar primeiro para o prefeito, depois eu ligo para a vigilância sanitária, eu ligo para a defesa civil. Por quê? Porque se o prefeito disser não avisa, deixa assim como está, pode, né, lei de Murphy pode dar mais errado ainda. Então, se eu é obrigado a notificar a defesa civil, eu vou chamar a defesa civil, certo? A defesa civil chama a SENEM, aí chama o governador de estado e tal. Ativar o serviço. Então, dizer, tem fogo, os bombeiros venham aqui. Tá? Então, não é nem só notificar, é ativar mesmo, é chamar as pessoas para trabalhar. Implementar as ações de mitificação, que a gente falou, né, para diminuir o problema. As ações que a gente chama protetoras urgentes, como evacuação, como colocar uma blindagem no local ali, né? Pode ser às vezes um caminhão, uma retroescavadeira que tem muito aço, bota na frente, bota em cima da fonte, por exemplo, uma pá carregadeira, ali já serve como uma blindagem, você não tem chumbo, não tem nada, enfim, dá um jeito. Prover informações, emitir instruções e alertas, né? Então, passar isso para a imprensa, por exemplo, né? Muito cuidado com os trabalhadores que estão, né, os primeiros respondedores ali de emergência, que estão ali trabalhando para ajudar, para que eles não sejam vítimas. Algum momento fazer uma avaliação da fase inicial, pode ser depois de algumas horas, pode ser depois de um dia, verificar se está tudo funcionando, o que tem que continuar fazendo, se já terminou essa fase inicial, porque dentro de um planejamento de um acidente um pouquinho maior, digamos assim, né? Você tem várias fases. Você tem uma fase inicial, que é para a gente resolver ali, controlar, mitigar. Depois tem uma fase intermediária, que é fazer, digamos, a limpeza do local, etc, etc, se precisar, né? Gerenciar a resposta médica especializada, manter o público informado, né? Ainda mais hoje, a gente tem muito essa questão da desinformação, né? De se transmitir aí pelas redes sociais 5 ou 6 versões diferentes, né? De uma mesma coisa. Então, acontece alguma coisa na medicina nuclear, alguém já fala que foi radioterapia, alguém já fala que não foi em um lugar, que foi em 5, alguém já fala que foi um avião que caiu com material radioativo, um pouquinho alguém não sabe que foi em Florianópolis, já disse que foi Angra dos Reis no Rio que explodiu, enfim, né? O pessoal aumenta, inventa, altera, adultera, então sempre importante manter o público devidamente implementado. E aí, como eu disse, depois de fase inicial, fase intermediária, você tem as chamadas ações protetoras a longo prazo, seja no local, seja com as vítimas, ou até sugerir nova legislação, revisão do plano de proteção, revisão do plano de emergência, se não funcionou, acontente assim por diante. E também sempre lembrando as consequências não radiológicas e a recuperação, se for o caso, do local, seja o prédio, seja uma cidade, como foi Goiânia, digamos assim, né? Então, tudo isso daqui, né, autoridade competente que ser avisada, a coordenação do plano de resposta à emergência, quem que vai fazer, ter todos os planos, procedimentos, operações, tudo bem descrito, qual é a logística, quem é que chega primeiro no local, quem faz o primeiro atendimento, os recursos humanos, bombeiros, defesa civil, polícia, ter o programa de garantia de qualidade para a gente prevenir
o acidente e, se caso aconteça algum acidente, como resolver, né? Toda a parte de organização e, principalmente, né, treinar, fazer curso, fazer exercício, fazer prática. Isso é muito importante. Alguns antecedentes históricos em relação ao Brasil, né? Por que que hoje nós temos um SAER? Por que que hoje nós temos treinamentos, né, em relação a resposta à emergência radiológica? Por que nós temos os planos, os programas de proteção, né? Então teve desde o acidente de 3 Mile Island em 79, que deu o primeiro alerta, né, de que, enfim, trabalhar com usina nuclear é perigoso. Depois de 86 com Chernobyl, né, aí sim se viu o estrago que é possível fazer. E no caso de Brasil, o acidente de Goiânia. Então, com o 3 Mile Island, o que se fez? Se criou o CIPROM, Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, que é basicamente Angra dos Reis. Proteção, Angra 1, 2, né? Angra 3 tem construção, a fabricação do material nuclear, o transporte, etc. Então, antes não se tinha um sistema de proteção. Hoje ele está ativo ainda, certo? É um site, inclusive, no gabinete da Presidência da República, lá existe lá algumas regras, algumas legislações, tá? É possível, né? Só colocar CIPROM lá, Planalto, CIPROM, Presidência da República, se acha o site. Com Chernobyl, eles viram que a coisa era não só proteger a usina internamente, digamos assim, ali, mas que o acidente pode pedir, por exemplo, como aconteceu em Pripyat, que era a cidade ali próxima à usina, né, a cidade onde o pessoal morava e trabalhava na usina. Então eles fizeram um plano de emergência externo, né, ou seja, eles tinham, como em 3 Mile Island, eles tinham um plano para o reator, para a usina, mas não tinha o plano para o entorno, para a cidade. Então foi feito o plano de emergência externo no Rio a partir de 86, que inclui, por exemplo, a cada 2 anos, treinamento toda a população e da equipe de resgate e de resposta. E por fim, com o acidente de Goiânia, houve então mudanças de estratégia, em termos de legislação, em termos de estruturação da própria CENEM, treinamentos, etc., né? Porque viram que podia acontecer no Brasil. Bom, algumas referências. Então, onde vocês podem buscar as referências, né? Então, você pode, por exemplo, nos documentos da Agência Internacional, que chamam de padrões de segurança, Safety Standards. Então, existe vários, né? Um deles, esse preparação e resposta à emergência nuclear ou radiológica, mas tem alguns outros, não é o único, tá? Eles já tem 3, 4, 5 desses documentos que podem ser procurados lá no site da agência. O TEP, que é o Programa de Preparação para a Emergência nos Transportes, certo? Que é lá do governo americano e que tem uma parte muito boa, praticamente um curso completo com vídeo, alguns textos, exercícios, inclusive escritos, etc. É um material muito bom sobre emergência radiológica no transporte, né? Então, como retirar a vítima do local, enfim, né? Tudo bem escrito. Esse TEP também, ele cita, por exemplo, o DOE, que é o Departamento de Energia, né, Department of Energy dos Estados Unidos, por causa das usinas nucleares, e o pessoal da FEMA, que também é o que faz a resposta a grandes desastres. Esse também tem alguma coisa, embora o TEP eu considere que é um dos melhores materiais que tem. Mas eles têm alguma coisa também no caso de acidente radiológico, nuclear, enfim, o que tem que fazer. A própria CENEM também tem alguma documentação, alguma coisa, né? O próprio o SAER, né? Que é o Sistema de Atendimento e Resposta Brasileira, Resposta à Emergência, né? Do Brasil, e o setor lá, o DGM lá, que é a Divisão de Resposta à Emergência. Então, a própria CENEM é um local para você ligar e conseguir. Não tem muito material, né? Infelizmente, mas é um ponto de referência. Claro que também o curso, né, os professores do curso superior de tecnologia em radiologia aqui do IFES, tem alguns professores mais assim, preparados, têm um certo conhecimento que pode ajudar, e o próprio mestrado em proteção radiológica do IFES, que também a gente aprofunda um pouco mais essa questão da resposta à emergência radiológica, certo? Então são algumas referências a procurar. Então, se eu tenho um bom planejamento, o meu resultado é estar sempre pronto para responder, ou seja, para resolver uma situação de emergência, que pode ser de origem radiológica, que
na maioria dos casos, né? A gente lembra sempre que for material radioativo de medicina nuclear, de radioterapia, também vai se chamar emergência radiológica. Somente quando você tem usina nuclear ou material radioativo para usina nuclear, basicamente urânio, aí que você pode chamar de um acidente nuclear, ok? Como a gente já viu isso nos acidentes que já ocorreram pelo mundo na outra aula. Muito bem. Então, por que a gente tem que estar preparado? Por que a própria CENEM, né, tem uma equipe para 24 horas por dia, tá? Qualquer momento você pode ligar enfim, e pedir ajuda e dizer que está com um acidente, né? Não é uma dúvida sobre material radioativo. Se tiver um acidente que aconteceu, que eventualmente você acha que é um acidente, enfim, você vai conversar com eles vão dizer se é ou não é. Então, no material aqui que a gente teve acesso, em 2010, havia em torno de 4.000 instalações radioativas, né? Radiativa significa que emitem radiação. Pode ser artificial ou natural, pode ser raio-x, como pode ser radioatividade. Muito bem, então, basicamente no Sudeste, 65%. Hoje, isso aqui baixou um pouco, está na ordem de talvez 50%, 60%. O Sul continua sendo a segunda região com mais instalações. Naquela época, 2000, estava em 15%, hoje está um pouco maior, torna talvez 18%. Depende também do tipo de instalação, né? Mas na média. Nordeste subiu também, já que o Sudeste diminuiu, o Nordeste está na faixa de 15%, e os outros dois mais ou menos se mantiveram, aumentaram um pouquinho aí, 5%, 6%, 6%, 7%. Bom, isso era em 2010. Também em 2010, dentro daqueles 4.000, a princípio, medicina e indústria eram as grandes instalações, a grande quantidade de instalação, na faixa de 1.400 instalações, enfim, né? Fosse industrial, fosse radioterapia, medicina nuclear, gamografia, enfim, né? Perfilação de petróleo, por exemplo, poços de petróleo e assim por diante. Pesquisa também, metade do que cada um tem, 1.400, na faixa de 700, alguma coisa de comércio e alguma coisa de serviços, tá? Comércio de radioisótopos, por exemplo, serviço, enfim, de dosimetria também está incluído aqui. No entanto, um relatório agora de 2020 que eu tive acesso, né, que falava das instalações radiativas no Brasil, ele não separava, né, exatamente por setores, ele falava um pouco da medicina, da radioterapia, da medicina nuclear, etc. Então eu fiz a contagem do que eles falavam e cheguei a esses números aqui, né? 900 instalações na área médica, 305 na área de segurança, né? O que é a área de segurança? O que eles citavam aqui nesse relatório era os scanners de container, que tem principalmente nos portos, e os scanners de corpo que tem nos presídios. Tá? Por exemplo, aeroporto eles não falaram. Então, juntando tudo isso, vocês vão ver que dá apenas 2.580 e não os 4.000. Diminuiu? Acredito que não. Né? Acho que pode até eventualmente não ter os 4.000, ter diminuído, mas eu acho que não cairia para 2.500. Meu sentimento, né? Acho que eles não incluíram tantas instalações como foram incluídas naquele levantamento de 2010. Né? Então, isso aqui é um relatório. O nome do relatório é Instalações Radioativas, onde eles falam um pouco sobre os vários setores, os vários usos da radiação, e em cada setor, né, eles comentam ali quantas instalações tem. E aí eu fiz a soma e deu 2.500. Né? Mas só para ter uma ideia aqui, dá a entender que a medicina subiu, não, a medicina está mais alta, por exemplo, que a indústria, que antes estava igual, embora você achar que segurança e indústria é a mesma coisa, dá para somar, enfim. Então é só uma maneira de dividir. Pesquisa mais ou menos se manteve, eram 750, uma coisa assim, foi para 650, então até tudo bem ter diminuído 100, até aceitável. Mas os outros acho que está subnotificado aqui neste relatório. Onde é que a gente vai encontrar esses materiais aqui rapidamente, só para lembrar onde é que eu posso ter acidente? Por exemplo, cobalto 60, que é material radioativo. Isso aqui pesa 100 kg, 150 kg, mas sempre vai ter alguém do ferro velho que com um martelo e uma chave de fenda vai conseguir arrebentar e acessar a fonte, né? Infelizmente. Isso tem que cuidar.
Radiografia industrial também, isso aqui a gente já viu vários acidentes que essa blindagem ou é perdida, ou a fonte que fica aqui dentro quando ela sai, quando ela é exposta, também pode se perder, pode cair, enfim, tem vários problemas aqui nesse sistema. Isso aqui é um sistema mecânico, né? Então pode ter vários problemas, né? Assim como levar em ônibus, né? Como teve um acidente, o cara levou isso aqui no ônibus, ele estava vazando radiação e aí expôs o pessoal do ônibus inteiro. Fonte encapsulada, né? Então aqui irídio para gammagrafia. Então você tem aqui vários pedacinhos de irídio. Você tem isso aqui de um irradiador industrial, então isso aqui tudo está irradiando e você passa caixas, né, com algum material próximo aqui, fica passando por uma esteira bem lentamente, pode ficar 1 minuto, 2 minutos, enfim, às vezes dá a volta, passa pelo lado de lá. Então isso aqui também são problemas que podem ser causados, né, num acidente. Medidores nucleares, aí você tem uma pequena fonte de radiação medidor, então para medir o nível de líquido, por exemplo, se está acima. Gramatura de papel, metal, outras coisas, então você também passa a radiação de um lado e mede do outro, então se tiver mais grosso, atenua mais a radiação, o detector avisa, olha, está chegando menos radiação. São fontes aqui, no caso, pequenas, não tem grande risco, mas é bom sempre cuidar. Angra dos Reis, né? Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que não sei onde é que está, que é sendo construído por aqui. Então isso aqui é um local onde, enfim, tem que ter muito cuidado e tem que ter um planejamento caso aconteça um acidente, né? Oficialmente se chama CNAA, Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, da empresa chamada Eletronuclear, né? Aqui nós temos em Caiaté, é onde é feito as minas de urânio, onde é extraído urânio e fabricado lá o pó e tal, né? E onde depois em Resende esse pó é levado e é feito as pastilhas. Então todos esses locais, além do transporte, esses locais também podem trabalhar com material radioativo, pode eventualmente ter um acidente e levar a uma emergência. O transporte também é uma situação que pode acontecer um acidente com um caminhão, com algum problema, então ele é escoltado pela polícia, não só por questão, eventualmente, de roubo, efetivamente, né? Mas também evitar, vem, sei lá, um motorista bêbado na contramão, bate no caminhão, enfim, atrapalha, então você vai fechando as ruas, os cruzamentos para evitar, né? Então aí vem os diversos caminhões, aí vem uma ambulância atrás, enfim, né? Todo aquele esquema. Também aqui o transporte, que já em quantidade maior, né? Da pastilha de urânio, pode ser eventualmente vendida para outros países, se for o caso, né? Também exportado e assim por diante. Então, tudo isso requer muito cuidado. A CENEM, então, tem um centro de crise, né? As defesas civis de cada estado também tem um local, uma defesa de centro de crise, enfim, sala de crise, eventualmente um prédio inteiro, que é o caso aqui de Florianópolis, destinado só a isso. Então, tem equipamentos e veículos especiais, para fazer medições de radiação, por exemplo. Modelos matemáticos, então para ver se acontecer um acidente, tiver o vento ou chuva, para que lado vai, e assim por diante. Então, tem aqui os vários mochilas que você carrega, ela vai medindo a radiação, né, com GPS, etc. Tá? Tem as atividades de treinamento, que a gente vai comentar um pouco, também muito importante. Então, não só planejar, mas treinar as pessoas, porque não adianta você ter tudo no papel, chegar na hora você não vai ficar lendo papel e ainda com dúvida se eu faço assim, eu faço assado, não entendi bem o que tem que fazer. Então você tem que treinar. A CENEM, com essa estrutura, que é basicamente no Rio de Janeiro, né, onde tem todas essas instituições, digamos, que é o IRD, o IEM, né, o JANG, o escritório de Resende, então tem um escritório específico lá, tem Porto Alegre, tem um escritório específico em Porto Alegre, né, um pouco administrativo, mas no caso de uma emergência pode resolver, o IPEM também em São Paulo que ajuda, o escritório Brasília, o centro regional, acho que é de ciências nucleares, né, em Goiás, em Minas tem o CDTN, de tecnologias nucleares, tem o CERC-CN, Centro Regional de Ciências Nucleares, acho que é isso, de Pernambuco, tem uma divisão de Fortaleza, e assim tá esse agrupamento. Na falta
de pessoal próximo ali, né? Digamos, a Amazônia não tem ninguém, Amapá, Roraima, Santa Catarina não tem ninguém, Curitiba, né? Se desloca alguém, ou então eles tentam entrar em contato, enfim, com a vigilância sanitária, se for o caso, com a defesa civil e assim por diante, né? Ou até mesmo aqui, por exemplo, em Florianópolis, eventualmente com o IFSC, né? Que tem, somos contatos, digamos assim, né? Numa situação ali que, de repente, menor monta, uma primeira investigação, a gente é chamado. Então, eles dizem que o Estado da Federação, que não há representação, não tem uma equipe efetiva da CENEM, uma instituição da CENEM, existe o SINAER, Sistema Nacional de Averiguação de Eventos Radiológicos. Né? Então, lá em 2000 foi feito um manual, um guia, mas enfim, a princípio não está disponível, nunca achei esse guia na internet, né? Só tinha essa foto aí, não sei se exatamente esse sistema ainda continua funcionando dessa maneira, ou simplesmente você liga lá para a CENEM e avisa. Bom, em termos de resposta à emergência, é também importante, então, a CENEM, né, tá planejada, tá preparada, tá treinada, etc. Ela tem compromisso, então a CENEM é signatária de alguns compromissos nacionais, então, o próprio CIPROM, né, o sistema de proteção ali de Angra dos Reis, das usinas, e o SINDEC é o Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, acontecer alguma coisa, a CENEM, se for ela a primeira avisada, ela avisa o Sistema Nacional, enfim, a Defesa Civil do local. Em termos regionais, regional aqui é, por exemplo, América do Sul. Então, existe o RANET, que é um grupo, digamos, né, de instituições na América Latina que um ajuda o outro. A gente já vai comentar. Nos internacionais, a CENEM é signatária junto à Agência Internacional de Energia Atômica e faz parte de duas convenção, tá? Que é o SENA e o CANARE, a gente já vai ver que ela é obrigada, então, a comunicar eventos. E da OMS também ela faz parte aqui, no caso de radioacidentados. Então, o CIPROM, como a gente disse, Sistema de Proteção Programa Nuclear Brasileiro, basicamente a ANGRA, a CENEM é a coordenadora setorial para segurança nuclear, para radioproteção, proteção física, salvaguardas do material radioativo, etc., começou em 1980. O SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil, CENEM, então, é a autoridade competente em preparação e resposta à emergência de origem radiológica e nuclear. Então, precisa de alguma coisa para responder, a Defesa Civil, claro, dá o primeiro atendimento, mas já chama a CENEM e diz agora é com vocês, né? Ou vocês dizem o que a gente faz, vocês vêm aqui fazer. O RANET que eu falei, que é a Response Assistance Network da agência, então a rede de assistência à resposta. Então o que a CENEM faz em termos aqui de América Latina? É a equipe que vai para fazer o pronto atendimento, vai avaliar radiologicamente, vai monitorar, fazer dosimetria, resgate de fonte, etc. Então se a Argentina, Uruguai, Chile tiver algum problema, o Brasil pode ir lá ajudar, é chamado, né, para ir lá ajudar mesmo, né, botar a mão na massa, certo? Fazer medidas, eventualmente, levar equipamento, etc. Então, aconteceu Paraguai 2000, Bolívia 2003, Chile deu 2 probleminhas, o Brasil foi lá ajudar, Equador 2003, 2010, Venezuela 2005, assim como também quando acontece alguma coisa aqui no Brasil, por exemplo, Goiânia também veio gente ajudar aqui a fazer as medidas, ensinar, etc. Bom, o SENA, né, que é Convenção sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear. Então, o que acontece? A CENEM é o chamado ponto de alerta nacional, ou seja, então, se acontecer alguma coisa, tem que ligar para a CENEM. E a CENEM é a chamada autoridade nacional competente, ou seja, quem resolve, quem decide é a CENEM. Então, o Brasil, como país, o governo brasileiro sabe que tem os acordos internacionais, então, se acontecer alguma coisa, tem que avisar a CENEM. Então, o Exército, a Marinha, um governo estadual, um hospital municipal não pode, a princípio, tomar atitude sem que a CENEM saiba, sem que a CENEM avise, indique, etc, etc. Tá? Então, e a agência internacional só se reporta à CENEM. Então, se alguma coisa acontecer e a CENEM não ficar sabendo, né, houve uma falha aqui de notificação, uma falha de segurança, enfim. E o CANARE já é o contrário, uma convenção sobre assistência em caso de acidente, ou seja, a CENEM é uma autoridade competente para, se houver necessidade, ir atuar em outro país. Tá? Então ela tem um acordo duplo. Então ela é responsável internamente, mas pode ajudar também externamente. Ok?
Essas são as convenções que o Brasil, através da CENEM, assinou. O REMPA, que é da OMS, que é Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network, ou seja, a rede de assistência e preparação para uma emergência médica, radiológica, né? Então, o IRD é o coordenador do que eles chamam de centro colaborador. Então, o Brasil tem um centro colaborador para ajudar radioacidentados, certo? Esse centro colaborador, ele tem o Hospital Naval Marcílio Dias, que é o hospital de referência para radioacidentados, tem o Centro de Medicina das Radiações Ionizantes, da empresa eletronuclear, tá? Então, o eletronuclear, embora seja uma empresa, digamos assim, para produzir energia elétrica, né, através da usina, eles têm um centro de medicina, tá? Então, eles bancam, a eletronuclear banca uma espécie de uma UPA, alguma coisa assim, que cuida dos trabalhadores, dos familiares trabalhadores e tal, e em caso de acidente, eles são também uma referência. Existe o Laboratório de Ciências Radiológicas da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, que também faz pesquisa na área, etc. E também, no caso, se for necessário, o INCA entra com o Centro de Transplante de Medula Óssea, né? Em alguns casos, alguns tipos de radioacidentados, pode ser necessário, né, o transplante de medula óssea, né, como tratamento contra os efeitos da radiação. Então, tudo isso aí são acordos internacionais em que a CENEM é, de uma certa maneira, responsável. Bom, ações da CENEM. Vamos aqui para uma partezinha de fotos aqui. Então, por exemplo, né, então, o planejamento da CENEM, a resposta a uma emergência radiológica, ou até aqui poderia talvez ser nuclear, caso, por exemplo, haja vazamento de um submarino nuclear. Então, nós tivemos aqui em 1996, depois outras vezes também, né, navios americanos que eram movidos a energia nuclear. Então, energia nuclear que gerava calor, que gerava vapor, que gerava energia elétrica, né? Uma turbina, energia elétrica. Então, na verdade, era um navio elétrico. Então, eles mediam para ver se não havia vazamento, qual era a distância segura, caso uma outra embarcação tivesse que ficar, etc, etc. Teve também aqui 2 porta-aviões também movidos a energia nuclear, Ronald Reagan e George Washington, 2004, 2008, né? Também é feita toda uma monitoração em volta, etc, se não há nenhuma falha de segurança dele. Embora, obviamente, eles tenham os controles internos dele, mas o Brasil pode e deve fazer os controles externos para ver se não há nenhum risco. Tá? Também, por causa disso, foi feito treinamento para a Marinha Brasileira, no caso foi feito no Ceará. A Infraero também é feito, caso, por exemplo, aqui em Jacarepaguá, tem material radioativo que vai aos poços de petróleo, depois volta, né, nas plataformas da Petrobras, então esse material é trazido de helicóptero, enfim, então de repente você tiver que fazer um controle, foi feito um treinamento junto à Infraero. Aqui é uma unidade de rastreamento, eles colocam um detetor de radiação e o helicóptero vai procurar ali locais onde possa ter excesso de radiação, se você tiver uma nuvem radioativa, né, se dispersando, então também pode ir lá pesquisar. Então isso aqui foi um exercício geral do plano de emergência exterior, tá? Por isso o PE, aquele plano que depois que deu Chernobyl, eles criaram e treinaram a população. Então isso é uma foto de 97. Aqui é também um plano de emergência, um treinamento, né, fotógrafo. Então aqui com a população de Angra dos Reis, então feito todo um treinamento para a população saber o que vai acontecer, para o pessoal fazer a medição, aprender a medir, manter distância, etc, etc. Tudo isso é treinamento. Um veículo para rastreamento de radiação, então ele sai com um medidor de radiação, pesquisando para ver onde é que tem, né, onde é que aconteceu o problema. Já em 99 é feito a cada 2 anos. Não sei se é o ano ímpar, né? Não sei se esse ano já teve, se vai ter. Tem um computador de corpo inteiro, então é uma van. Na van tem uma cadeira e tem aqui os medidores de radiação. Tá aqui de corpo inteiro, acho que aqui é só de tireoide. Enfim, para ver se você inalou, se você, enfim, se contaminou, ingeriu algum material radioativo, se ele está dentro do corpo de vocês. Aqui de novo, 2003, 2005. Então é um grande treinamento que é feito lá em Angra dos Reis a cada 2 anos. Então onde envolve exército, marinha, aeronáutica, né? Tudo para treinar as equipes e treinar também a população. A
população também é treinada. Aqui já em 2005, também treinamento, né, para as pessoas saberem como fazer a medição, manter distância, etc. E aqui, claro, além de treinar, você já vai vendo assim, puxa, se eu tiver 1.000 moradores para fazer a medição aqui, a monitoração, talvez com 2 pessoas eu vou levar um dia inteiro, não posso ficar um dia inteiro as pessoas aqui próximo do... Eu tenho que tirar, mas também não posso, se elas estão contaminadas, eu não posso botar elas num ônibus e contaminar outras pessoas. Então, isso também é feito para avaliar a questão do tempo de resposta, etc, etc. Treinamentos bem interessantes. Agora a gente vai ver o vídeo. A energia que ilumina a noite e faz o dia acontecer. Parte da energia elétrica que chega à casa dos brasileiros é produzida nas usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, no município de Angra dos Reis. A usina Angra 3 também está a caminho, em construção. Urânio é o mineral que alimenta estas usinas. Um combustível poderoso que substitui o carvão e o óleo na produção do calor que movimenta os geradores das usinas. Uma única pastilha de urânio enriquecido produz eletricidade suficiente para suprir uma casa por mais de 1 ano. O Brasil tem muito urânio. A 7ª maior reserva do mundo está em nosso território. O reator nuclear é onde acontece a transformação desse material em energia. Paredes espessas e múltiplos sistemas de proteção impedem a liberação de radiação para o meio ambiente. Segurança para os moradores e para a natureza. A energia nuclear não emite gases de efeito estufa e ocupa pequenas áreas. E quando o assunto é segurança, vale lembrar que ela é um fator importante em situações simples do dia a dia. Um passeio pelo shopping, a rotina dos edifícios de escritórios, aquele jogo de futebol no estádio lotado. Mesmo que a gente não perceba, sempre tem equipes e equipamentos de segurança de prontidão. Em Angra não é diferente. Um plano de emergência foi criado para garantir a segurança aos moradores da região. O conjunto de ações preventivas é coordenado pela Defesa Civil Estadual e envolve muitas outras instituições municipais, estaduais e federais. Como funciona? É isso que vamos descobrir agora numa breve simulação. Iniciando o teste das sirenes. Sirene 1001, ok. As áreas no entorno das usinas são divididas em círculos chamados zonas de planejamento de emergência. As ações preventivas acontecem nas zonas 3 e 5, situadas num raio de até 5 km das usinas. As zonas 10 e 15 ficam mais afastadas e recebem os moradores das outras zonas em caso de evacuação. O primeiro alerta vem das sirenes instaladas em 8 pontos estratégicos das zonas 3 e 5. Os moradores devem aguardar instruções que chegam pelas emissoras de rádio e TV locais. Senhores moradores do Frade, dentro de instantes, iniciaremos o treinamento para a evacuação da área. Pelos alto-falantes ou no porta a porta das equipes de defesa civil e bombeiros. É bom lembrar que o plano é preventivo. Isto significa que as medidas de proteção serão tomadas antes que qualquer problema nas usinas coloque em risco a população e o meio ambiente. Uma das possíveis medidas adotadas é a evacuação, hora dos moradores se prepararem para deixar a área, levando roupas, remédios e documentos. É importante deixar comida e água para os animais de estimação, desligar a eletricidade, fechar o gás e trancar a casa. Quem não tem carro próprio deve se dirigir a um dos 5 pontos de reunião e embarque. Ônibus estarão prontos para levar os moradores até abrigos montados nas zonas 10 e 15. Também é prevista a remoção de pessoas pelo mar ou até mesmo a pé em caso de problemas na estrada. O retorno acontece quando o problema for resolvido e a área liberada.
E não esqueça, manter a calma é fundamental. Paralelo às ações de retirada dos moradores, uma grande rede se mobiliza nos 3 centros de emergência, o de Angra, Rio de Janeiro e o centro de Brasília. São representantes do governo brasileiro e da sociedade civil que se unem para disponibilizar recursos como ambulâncias, helicópteros, equipes de socorro. O plano de emergência também conta com uma agenda especial de treinamentos. Além das sirenes que são acionadas todo dia 10 às 10 horas, o treinamento das equipes de resgate é sempre reforçado. Por ano, pelo menos 10 simulações de emergência ocorrem dentro das usinas. E a cada 2 anos, uma simulação geral envolve todos os órgãos e equipes coordenadas pela Defesa Civil, além de moradores e voluntários. O trabalho vai além e inclui uma ampla campanha de comunicação ao longo do ano. São reuniões para debater e aprimorar o plano de emergência. Cartilhas e materiais de apoio são distribuídos em toda a região. Informações que chegam aos moradores pelos jornais e emissoras de rádio locais, Temos a nossa programação ou em palestra e eventos na comunidade. A importância da energia nuclear para o desenvolvimento do país também é motivo de discussão nas salas de aula. A cada ano, mais professores são capacitados para esclarecer pais e alunos sobre o plano. Os estudantes também visitam as instalações de Angra e descobrem como funciona uma usina nuclear. A possibilidade de um acidente na central nuclear é muito remota, mas de toda forma, as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, além das outras organizações que integram o plano de emergência, estão preparadas para atendê-los. Fundamental que a população conheça os procedimentos que ela deve adotar em caso de acidente. O plano de emergência é muito mais do que uma medida para garantir a segurança de todos. É um gesto de respeito. De respeito às pessoas, à natureza, de respeito à vida. Para saber mais, acesse o site do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Informe-se. Essa é a melhor forma de garantir a sua segurança. Então, depois de a gente ver o vídeo, né? Então tem aqui mais algumas fotos, né, para complementar. Então, por exemplo, além toda a preparação, toda aquela simulação, né, de realmente acontecer algum problema, das pessoas inclusive terem que sair de casa, etc, né, para treinarem, para saber as distâncias até os pontos de encontro, etc. Também a CENEM é responsável por cursos de resposta à emergência para equipes de polícia, de defesa civil, né? Então, aqui estão fazendo uma simulação de que houve um derramamento, enfim, algum problema com material radioativo durante o transporte. Aqui também tem uma vítima, né? Tem aqui o material radioativo aqui que foi espalhado, né? E aqui na época lá, isso aqui, como eu disse, é de mais ou menos de 2010, que inclui aqui até Santa Catarina, possivelmente seja o IFSC, né, que teve algum dos seus professores aqui, a gente solicitou e eles deram alguns treinamentos aqui pra gente, tá? Então, por isso eu acho que Santa Catarina aqui deve ser o IFSC, mas também pode ser a Defesa Civil, enfim. Aqui com a Companhia do Exército de Defesa Química, Biológica e Nuclear, né, QBN, hoje eles chamam de QBRN, Radiológica Nuclear, QBRN. Então, tá aqui a divisão. Então, por exemplo, se fosse um caso de uma guerra, enfim, um lugar no meio do campo, lá no meio do mato, então eles fazendo, mostrando, tem que isolar a área, etc, como é que faz a medição. Aqui também um treinamento, esse aqui, se eu não me engano, foi feito na agência, num local da agência, lá num centro regional da própria agência, não sei onde é que é, e um brasileiro participou, então tem essas fotos lá em 2010. Aqui, então, por exemplo, a questão da vigilância, você tem que estar vigilante. Bom, a gente teve muito problema com ferro velho. Então, hoje em dia,
né, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Grupo Gerdau, Alcoa, Belgo Mineiro, entre outras grandes siderúrgicas, eles têm portais que os caminhões com sucata, né, que no caso até um trem aqui passando, eles, caso haja uma quantidade acima do normal de radiação naquela sucata, o caminhão é desviado, obviamente, não descarrega, vai se procurar ver se acha a fonte radioativa até encontrar e tirar ela. Tá? Justamente para quê? Para não misturar isso com aço novo, né, com material novo, e você ter uma placa de aço toda ela com nível, com certeza vai ser diluído e tal, vai ser um nível muito baixo de radiação, mas para evitar problemas, tá? Então, e caso seja um material um pouco... Porque assim, não esqueçam que como ela está no meio da sucata, tem muito ferro, muito aço, etc. Isso bloqueia, blinda a radiação. Então pode estar perdido um elemento radioativo com alta atividade, mas está meio bloqueado. Então, né, blindado. Então quando passa aqui, se der um nível muito pequeno de radiação, pode ser que lá dentro esteja muito grande, né? Seja só uma pastilha. Então tem que ir atrás, descarrega, separa e vai atrás do material. Aqui foi encontrado em Araraquara, no Paraná, no ano 2000, no Grupo Gerdau foi encontrado aqui, não sei se era um para-raio, não sei bem o que é, mas enfim, era radioativo, acharam, estava amassado lá e conseguiram separar da sucata inteira. Aqui também foi encontrado uma cápsula que talvez seja até de gammagrafia, né? A blindagem da gammagrafia, talvez, mas tinha alguma coisa, ou tinha fonte dentro, ou ficou algum pó radioativo lá dentro, que foi feito as medidas, né, 15 microgray hora e tal, não é tão pouco assim, certo? 32 e tal, então também foi detectado na CST. Companhia Siderúrgica, não sei se tem essa de Tubarão, enfim. Aqui foi um incêndio na fábrica da Poesie, que fazia roupas e precisava de um medidor de radiação para medir, acho que a espessura do tecido, alguma coisa assim. Na verdade eram duas fontes de criptônio 85, não é tão perigoso assim, mas enfim, material radioativo. Como foi invadido, isso aqui é uma foto do pessoal invadindo e enfim, quebrando tudo e roubando tudo da fábrica, né? Depois deu um incêndio, ela foi meio abandonada. E aí avisaram lá a Defesa Civil, alguém perguntou para a Poesie, alguém avisou, olha, eu acho que tem material radioativo lá. E eram dois, tá? Eram dois medidores de radiação. Um foi achado, o outro não foi achado. Ou seja, o pessoal roubou, deve ter ido para o ferro velho, enfim, né? Isso aqui é aço puro, chumbo, enfim, tem algum valor comercial. Mas então, importante questão de resgatar. Grandes eventos também. Parte do planejamento de um acidente num grande evento, no caso aqui foi o PAN 2007, o que é feito? É feito um levantamento alguns dias antes para ver se não tem nenhum material radioativo, aqui nos estádios, então se faz aqui uma varredura para ser mais fácil, mais rápido, todo mundo caminhando, e 2, se faz as medidas de background, de radiação ambiente. Por quê? Porque se tiver alguma suspeita de que alguém trouxe algum material, enfim, alguma coisa, se você não sabe o seu background, então você diz assim, do lado de fora do estádio eu meço 10. Aí lá dentro do estádio, perto de uma poltrona, alguma coisa, eu meço 15. Eu vou dizer assim, então tem material radioativo, porque o normal é ter 10, e eu estou medindo 15. Não, pode ser que aquela poltrona, material plástico, ela foi feita, talvez dê 15, pode ser por o concreto do local ali, por algum motivo, seja radioativo dê 15. Então, quando foi feita essa varredura, ele já sabe, olha, é um local novo, é zero, enfim, né, não está aberto ao público, então, teoricamente, ninguém botou nenhum material radioativo. Essa cadeira está medindo 15, então, o normal da cadeira, aqui aqui era uma quadra, né, o campo, a grama está dando 12, do lado externo está dando 10, no banheiro está dando 20. Então isso é o normal. Porque se um dia alguém disser assim, eu acho que jogaram alguma coisa dentro do banheiro, eles vão lá medir, aí der 20, der 21, der 19, alguém vai dizer, não, mas do lado de fora é 10, se aqui está 20, o material está aqui. Não, ele vai dizer, não, 20 é normal, 21, 22, 25, erro comum de medida. Não, 25, beleza, não tem nada aqui. Agora, claro, se é 20, eu meço talvez 40, 50, 100... Não, só um pouquinho, normal é 20. Então essas varreduras que foram feitas aqui é um ginásio, né?
para ver a quadra, que é um ginásio. Aqui é talvez o estádio olímpico, né? Porque tem as raias aqui de corrida, então aqui foi no estádio olímpico. Aqui deve ser num dos apartamentos. Até os apartamentos foram medidos, tá? Então, para você ter um valor base. Aqui de novo, subindo a rampa, no campo, né? Campo de futebol e assim por diante, tá? Tudo isso é feito. Aí aqui os pontos, né? O ponto 82, ponto 80, qual era o valor medido. Então, veja, tudo isso foi medido aqui, até na rua, aqui nas estradas. Tudo foi medido para se ter o valor normal, o valor natural da radiação, tá? Então, grandes eventos é importante. Aqui está o carro, né? Fazendo com GPS, fazendo as medidas ambiente aqui. Certo? Isso é muito importante para justamente você ter um susto de dizer que tem radiação, onde a princípio não tem, porque o valor normal é aquele, é um valor, digamos, mais alto, tá? Sem problema nenhum, é da natureza. Depois também foi feito todo um treinamento para as forças de segurança pública, né? Para toda a polícia, o pessoal que ficava protegendo ali a segurança, né? Foi feito todo um treinamento, foi treinado, né? Alguns deles, né? Polícia Federal, Polícia Civil, como fazer medida. Então eles tinham o que chamam de primeira linha de defesa. Então veja, tudo isso é planejamento para evitar o acidente, para evitar que alguém chegue com um material radioativo e jogue no meio do povo lá, né? No meio do público que está sentado. Então antes que isso aconteça, você tinha não só o raio-x, mas você tinha detectores. E vários policiais, aqui eu acho que era o pessoal da Guarda Nacional, vários deles tinham um detector de radiação, que era inclusive setado. Então, por exemplo, se o local tinha 20 micrograys lá, hora de radiação ambiente, ele era setado para 40, 50, né? Porque eventualmente se alguém passar aqui com um pouquinho de radiação também não. Aí no momento que esse aqui bipava, ele já tentava, né, chegar perto da pessoa, que ele desconfiava, e já separava a pessoa. Então isso aqui tinha mais de 200, 300, né? Aqui um detector, não sei se aqui pode ser de raio-x ou pode ser de metal, né? Enfim. Então, tinham vários desses, né? Cada, sei lá, 50 metros, 100. Tinha algumas vezes eles caminhavam com isso aqui ligado, assim, só tranquilo, ninguém sabia de nada. Aí tinha o que é chamado de segunda linha de defesa. Então, eles separavam a pessoa, aí a pessoa, então, tinha cada local aqui onde tinha concentração do público, tinha uma equipe da CENEM, por exemplo, e eles ficavam de plantão lá, esperando se chegasse alguém. Daí chegava alguém, trazido pela segurança, daí eles perguntavam, mas você faz tratamento com medicina nuclear, você ingeriu iodo radioativo, tecnésio e tal? Daí o cara diz assim, não, fiz há 2 dias atrás, 3 dias. Aí o pessoal, pelo menos no Rio de Janeiro, recebia uma carta, uma declaração dizendo, olha, o fulano de tal, papapá, fez um tratamento radioativo, assim, no dia tal, tomou tal dose, etc, etc, etc. Se a pessoa tinha esse papel, mostrava, né, já que era inclusive indicado, você vai receber esse papel, porque se você for às Olimpíadas, enfim, o Pan-Americano, você tem que mostrar isso. Aí mostrava lá, o pessoal fazia a conta, isso aqui já decaiu, não decaiu, passava de novo aquele detector pelo corpo inteiro, com calma ali para ver, aparecer nos rins, por exemplo, aparecer na bexiga, ou se foi tireoide, aparecer na tireoide. Não, tudo bem, isso aqui realmente não está contaminado, não tem nenhum problema, pode continuar aqui assistindo os jogos. Então era o que chamava de segunda linha de defesa. Aconteceram alguns problemas, tá? Esse conto de ter detectado e o cara sumiu, foram atrás, o cara sumiu, se meteram no meio do papel, não acharam, mas acho que não foi nada demais. Temos 2 ou 3 casos assim de o alarme tocar e eles não conseguirem pegar a pessoa, né, que poderia estar com material radioativo, enfim, ou ser só um paciente. Então, para terminar, vimos que a CENEM é responsável. Então, se acontecer alguma coisa no horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 5, você pode ligar para a DM, tá? Tem até o fax, né? Ou até eventualmente para a própria diretoria diretoria do ERD, né? No 8301 ou no 8539, e avisar, olha, uma fonte foi perdida, uma blindagem de radiação foi rompida, houve um acidente com um carro que estava transportando material radioativo. No caso de esses telefones não atenderem, porque não é dia comercial,
existem 2 números de plantonista. Final de semana, feriado, 24 horas por dia. Então, aconteceu alguma coisa séria, né? Ninguém vai ficar ligando para perguntar se o Flamengo ganhou, se o Vasco ganhou. Você liga e eles 24 horas por dia, se você estiver dormindo, eles vão se acordar e vão te atender e dizer, enfim, o que você deve fazer, se eles vão tentar ver se a coisa... Claro, se for uma coisa, um caminhão transportando um gerador de tecnésio bateu no outro, né? Isso já aconteceu, um pequeno acidente, aí no caso a polícia rodoviária ligou e disse, olha, deu um acidente aqui com o carro tem o símbolo radioativo e tal, mas assim, uma batida normal, nada demais, né? Não. A caixa ficou lá, fechada lá dentro, direitinho, não funcionava, uma batidinha de leve. Aí o policial ligou e o cara perguntou, tá, como é que é? Tem o símbolo e tal, como é que tá a situação? Não, já tá isolado, fechei foi perto de um pedágio, lá acho que foi no Rio de Janeiro, até o São Paulo. Fechei o pedágio, ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai, 5 km de engarrafamento pros 2 lados, que ninguém faz nada aqui porque tem material radioativo. Aí o cara lá do plantonista, tá, e o motorista, tá vivo, tá bem? Não, foi uma batidinha de nada, não aconteceu nada. Deixa eu falar com o motorista. Daí ele falou com o motorista assim, o que tu tá carregando? Ah, tô levando 2 geradores de tecnésio, assim, papapá. As caixas, mas não, a caixa tá inteira, tá tudo inteiro, não aconteceu nada, bati na frente, quebrou o farol. Ah, beleza, passa pro guarda de novo. Seu policial, seguinte, pode liberar as pistas, pode fazer tudo, pode liberar o carro, se o carro não puder funcionar, então só cerca e bota uns conezinhos, deixa aí 2 metros de distância todo mundo, só para ninguém meter a mão, e espera o outro carro vir aqui fazer o carregamento, tal, beleza, e libera tudo, que não tem nada demais, não aconteceu acidente nenhum, acidente é do carro, não é do material radioativo. E pronto, então se for assim, ele resolve por telefone. Se for uma coisa mais grave, assim, não, bom, agora com celular você pode mandar foto, pode mandar vídeo, fica muito mais fácil, certo? Então, esse é o nosso sistema de atendimento à emergência radiológica, certo? Então, nós temos já um sistema muito bom, até, graças a Deus, também não aconteceram grandes problemas, certo? Então, por hoje era isso. A gente, então, conclui essa parte aí de atendimento à emergência com uma próxima aula onde a gente vai falar de doses limites. Então, se você for, enquanto tecnólogo, por exemplo, atender uma emergência, pode ser na medicina nuclear, pode ser na radioterapia, ou pode ser até na rua mesmo, digamos, né? Quais são os limites de dose que você pode receber? São situações diferentes de regime de trabalho, né, os 20 milisievert, a dosimetria, etc., e com relação a uma emergência radiológica. Então, você, enquanto um respondedor, enquanto uma pessoa que vai atender uma resposta, ou você enquanto tecnólogo, ou mesmo um bombeiro, alguém da polícia, defesa civil, um enfermeiro que vai resgatar uma vítima, então tem que ter esse controle, quais são os níveis, etc. Fique, então, na próxima aula. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. E a gente se encontra em breve. Até mais.